Olá, vamos agora para mais esse Hangout. E neste Hangout em especial vamos falar sobre cristianismo esotérico e o que vem a ser. Então vamos aí. Cristianismo esotérico é a vertente do cristianismo composta pelas escolas de mistérios, constituindo o que se conhece como a parte mística do cristianismo. Trata-se de um segmento minoritário, uma vez que não se dirige nem faz proselitismo, e não é estruturado em igrejas, apesar de a maioria das escolas terem rituais específicos. A este ramo do cristianismo pertence o gnosticismo e o rosacrucianismo, apesar de muitas organizações com o nome Rosa Cruz não se vincularem ao cristianismo. Os essênios são considerados os precursores do cristianismo esotérico. A doutrina. As bases da doutrina cristã esotérica se diferenciam dentro da comunidade cristã, especialmente pelo fato de a reencarnação e o evolucionismo constituírem seus pontos-chave. Assim como as demais vertentes cristãs, considera-se a Bíblia, especialmente os evangelhos, como fontes de autoridade dos mistérios de Deus, mas a Bíblia não é considerada a palavra de Deus, nem deve ser interpretada literalmente, ou considerá-la à prova de erros. Outras escrituras que não foram incluídas na Bíblia também são amplamente consideradas, entre as quais muitos dos evangelhos apócrifos. Cristo é considerado como o líder da humanidade e governante do universo, sendo onipresente como Deus e por isso tendo uma centelha dentro de cada forma vivente, chamado Cristo interno. É considerado também a única entidade a qual o homem deve se dirigir, rejeitando-se, portanto, o culto a santos e imagens. Os cristãos esoteristas advogam que não há inferno ou paraíso, ou pelo menos que não sejam eternos. Cada pessoa paga por aquilo que praticou na exata proporção. A todos é concedida a oportunidade de reencarnação para o aperfeiçoamento do caráter e a salvação será dada a toda a humanidade. Alguns em mais tempo, outros em menos tempo. Em algumas escolas cristãs esotéricas não existem sacerdotes na hierarquia, outras não têm simplesmente hierarquia entre irmãos. Algumas escolas geralmente se compõem de um ou mais instrutores, mas que não ministram qualquer tipo de sacramento. O único sacramento reconhecido é a chamada iniciação, que pode não ocorrer dentro das escolas, mas, segundo afirmam os cristãos esoteristas, é um processo de ordem espiritual. A maioria das escolas sustenta que existem 9 iniciações menores e 4 iniciações maiores: a ílica, a psíquica, a pneumática e a gnóstica. Cada nível de iniciação corresponde a um nível de identidade própria e a um elemento e uma descrição gnóstica diferente. Em O Livro do Grande Logos, Jesus oferece aos seus discípulos os mistérios dos 3 batismos por água, ar e fogo. O batismo pela água simboliza a transformação da pessoa ílica, que se identifica exclusivamente com o corpo, um iniciado psíquico que se identifica com a personalidade ou a psique. O batismo pelo ar simboliza a transformação do iniciado psíquico no iniciado pneumático, que se identifica com o eu superior. O batismo pelo fogo representa a iniciação final que revela ao iniciado pneumático a sua verdadeira identidade como o daimon universal, o Logos, o Cristo em si. Segundo alguns, nas iniciações maiores, o homem adquire o poder da magia, tendo, entre outras faculdades, a de falar todos os idiomas, como se fosse nativo e constituir um corpo físico sem passar pelo processo de gestação. Nem todas as iniciações aconteceriam numa mesma encarnação, sendo que poderia haver crianças excepcionais de inteligência muito acima da média, que já teria sido iniciada em vidas anteriores.
Conversão. Não há proselitismo religioso dentro do cristianismo esotérico. Os membros das escolas cristãs esotéricas, tal como os membros das outras vertentes religiosas esotéricas, entendem que todas as religiões são provenientes de Deus, que as teria apresentado conforme as necessidades espirituais e o nível de evolução de cada povo. Alguns sustentam que o cristianismo é a religião preparada para os mais avançados da humanidade na escala de evolução espiritual. Outros argumentam que isso é um etnocentrismo sem qualquer fundamento. Também não existem impedimentos àqueles que desejarem se converter, desde que a conversão seja por livre e espontânea vontade. Não há juramentos especiais e os convertidos podem livremente manter contato com suas religiões de origem. Notas históricas do ponto de vista do oculto. A tradição cristã esotérica remonta-se primeiramente a uma excelsa e devota ordem que existiu na Palestina, designada por essênios. Eles são descritos como um terceiro grupo que existiu para além dos outros dois mencionados no Novo Testamento, os hipócritas fariseus e os materialistas saduceus. Os essênios não são mencionados no Novo Testamento e evitavam qualquer referência a si próprios e aos seus métodos de estudo e de adoração. Jesus, de acordo com algumas tradições cristãs esotéricas, foi um elevado, iniciado, educado pelos essênios até os 30 anos de idade e alcançou um estado muito elevado de desenvolvimento espiritual. É possível que a sua educação haja sido conduzida entre os essênios nazarenos de Monte Carmelo, uma comunidade na zona da Galileia. Outros creem que a existência histórica de Cristo não é o mais importante, embora não neguem necessariamente a historicidade dos evangelhos, mas a natureza alegórica da sua história não deve ser confundida com a sua historicidade, mas ser entendida nos seus muitos níveis. A história de Jesus, nome construído de forma a igualar em gematria o número místico 888, pode ser visto como um mito de iniciação mística que conduz à ressurreição espiritual, ou como representando o daimon universal que foi desmembrado e precisa de ser remembrado, etc. Os ensinamentos ocultos cristãos referem que a maioria, o que a maior fonte viva da tradição cristã esotérica no decorrer do desenvolvimento da civilização ocidental teve início no século XIV, com a constituição de uma irmandade secreta de homens santos, designada por Ordem Rosa Cruz, que se expôs a si mesma pela primeira vez na profunda obra esotérica Fama Fraternitatis, RC. Esta ordem abriu a iniciação nos mistérios naquele tempo e nos séculos que se seguiram aos indivíduos com maior preparação e mérito, qualidades alcançadas por esforços dos próprios. Por volta dessa época começa também a idade da alquimia, expressando o conhecimento oculto através de escritos herméticos do tipo criptográfico para evitar a perseguição e o mau uso dos ensinamentos sagrados por parte do homem. Nos seus manifestos do início do século XVII, a Ordem Rosa Cruz menciona: nós reconhecemos-nos verdadeiramente e sinceramente professar Cristo. Viciamo-nos na verdadeira filosofia, levamos uma vida cristã. Em Confessio Fraternitatis, 1615, estabelece o tempo e o modo como viria a apresentar publicamente ao mundo seu conhecimento, num esforço para trazer uma reforma da humanidade através de uma mais avançada fase da religião cristã. O cristianismo Rosa Cruz, começado no início do século XX, em Monte Eclésia, relaciona-se a si próprio com este renascimento público da ordem. A teosofia cristã clássica, que precede a sociedade teosófica e o martinismo, inclui alquimistas conhecidos através dos seus escritos como estando ligados ao movimento Rosa Cruz. Entre os cristãos teosofistas, encontramos homens letrados como Valentin Weigel, Heinrich Conrad
Johann Arndt, Johann Georg Hichel, Jacob Boehme, Gottfried Arnold, Jean-Baptiste van Helmont, Robert Flood, John Pordage, Jane Lead e Pierre Poiret. Mais tarde, especialmente reconhecido Emanuel Swedenborg, porque uma igreja seguiu os seus ensinamentos desde 1787. A New Church e a Swedenborgian Church of North America, Martínez de Pasquale, Louis Claude de Saint-Martin e Jean-Baptiste William Moss são três das mais influentes figuras do martinismo, que data do início do século XVII e continua a existir até aos dias de hoje. Outras perspectivas modernas sobre o cristianismo esotérico incluem a Ordem Hermética da Aurora Dourada e suas principais ramificações, os Builders of the Aditum, a Sociedade of the Inner Light e os Servants of the Light, Paul Foster Case, W. E. Butler, John Fortune e Gareth Knight, em particular. São autoridades desses ramos que contribuíram para a literatura dedicada a um cristianismo esotérico. Alguns dos modernos neotemplários e neo-essênios são também dignos de nota. Fundamentos bíblicos. O caminho, ego sum via, ego sum via, veritas et vita. Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai, senão por mim. João 14:6. O conhecimento esotérico, vide parábola do semeador. Respondendo, disse-lhes, a vós é dado a conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13:11. Disse-lhes, a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se-lhes em parábolas, a fim de que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8:10. A vivência mística, o coração. Jesus disse então aos discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Depois, dirigindo-se a todos, disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Lucas 9:23. O estudo oculto, a mente, vide, venham a mim as criancinhas. E disse, em verdade vos digo, se não voltardes a ser como as criancinhas, não podereis entrar no reino dos céus. Mateus 18:3. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como um pequenino, não entrará nele. Marcos 10:15. Escritos do século XX. O mundo ocidental é sem dúvida a vanguarda da raça humana e por motivos que indicaremos nas páginas seguintes, os Rosacruzes sustentam que nem o judaísmo nem o cristianismo popular, mas sim o verdadeiro cristianismo esotérico será a religião mundial. Max Heindel, em Conceito Rosa Cruz do Cosmos, Fraternidade Rosa Cruz. Este é o caminho da sabedoria divina, da verdadeira teosofia. Ele não é, como alguns pensam, uma versão diluída do hinduísmo ou do budismo, ou do taoísmo, ou de qualquer religião particular. Ela é tão verdadeiramente cristianismo esotérico como é budismo esotérico e pertence igualmente a todas as religiões e a nenhuma com exclusividade. Anne Besant, em Cristianismo Esotérico ou os Mistérios Menores, Sociedade Teosófica. No cristianismo também, especialmente no que concerne ao seu ponto central, o mistério do Gólgota, nós temos de fazer uma distinção entre concepções esotéricas e conhecimento esotérico. Uma contemplação esotérica do cristianismo, acessível a todo mundo, está contida nos evangelhos. Lado a lado com esta contemplação esotérica, sempre houve um cristianismo esotérico para aqueles que tinham vontade, como eu disse antes, de preparar os seus corações e mentes de uma forma adequada para a recepção de um cristianismo esotérico. Rudolf Steiner, Cristianismo Esotérico e Esotérico, 1922, Sociedade Antroposófica. Se esta doutrina interior foi sempre resguardada das massas, das quais por um código simples foi dividida, não é altamente provável que os expoentes de cada aspecto da civilização moderna, filosóficos, éticos, religiosos e científicos, sejam ignorantes do verdadeiro significado de todas as teorias e postulados em que as suas crenças são fundadas.
encobrem as artes e ciências que a raça herdou de nações mais antigas por debaixo do seu justo exterior, um mistério tão grande que só o mais iluminado intelecto pode alcançar a sua importância. Tal é, sem dúvida, o caso Manly Palmer Hall, Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, Philosophical Research Society, 1928. Ensaios, então, nós temos aí alguns ensaios da atualidade, se vocês quiserem ver. Vocês podem ver aí Carol E. Parrish Hara, The Cornerstone of Esoteric Christianity. Charles Weber, Rosicrucianism and Religion, Christianity. Jan Skogström, Esoteric Christianity. What does it mean? São algumas comparações entre cristandade esotérica com X e cristandade esotérica com S. Marie-José Clerc, Christ is the Divine Messenger. Michael Hoffman, Esoteric Mystic Experiential Christianity. Norman D. Livergood, Esoteric Christianity. Richard S. Kirby, The Focus of Esoteric Futures. Então nós temos aí que observar alguma coisa. É bom lembrar que existem duas terminologias para esotérico. Existe o esotérico grafado com S, que significa algo diferente, e um esotérico grafado com X, que também tem um significado próprio diferente. Então, depois caberia a vocês darem uma olhada num bom dicionário e observar o significado de esotérico com S e esotérico com X, que existe diferença, ok? Então nós vamos ficando por aqui. Até um próximo Hangout e uma boa noite. E obrigado pela atenção. Apesar de a maioria das escolas terem rituais específicos. A este ramo do cristianismo pertence o gnosticismo e o rosacrucianismo. Apesar de muitas organizações com o nome Rosa Cruz não se vincularem ao cristianismo. Os essênios são considerados os precursores do cristianismo esotérico é a vertente do cristianismo composta pelas escolas de mistérios, constituindo o que se conhece como a parte mística do cristianismo. Trata-se de um segmento minoritário, uma vez que não se dirige nem faz proselitismo e não é estruturado em igrejas. Olá, vamos agora para mais esse Hangout. E neste Hangout em especial vamos falar sobre cristianismo esotérico e o que vem a ser. Então vamos aí. Autoridade dos mistérios de Deus, mas a Bíblia não é considerada a palavra de Deus, nem deve ser interpretada literalmente, ou considerá-la à prova de erros. Outras escrituras que não foram incluídas na Bíblia também são amplamente consideradas, entre as quais muitos dos evangelhos apócrifos. Cristo é considerado como o líder da humanidade, cristianismo esotérico. A doutrina. As bases da doutrina cristã esotérica se diferenciam dentro da comunidade cristã, especialmente pelo fato de a reencarnação e o evolucionismo constituírem seus pontos-chave. Assim como as demais vertentes cristãs, considera-se a Bíblia, especialmente os evangelhos, como fontes de autoridade